O senador Paulo Paim preside a sessão do Senado na noite de hoje, senhoras senadoras e senhores senadores. Quero começar o pronunciamento, senador Paim, aí na mesma linha do senador Hollenberg, que me antecedeu, apresentando um voto de aplauso, de congratulações, melhor dizendo, a Sua Santidade, o Papa Francisco I, Cardeal Jorge Mário Bergoglio, o primeiro Papa latino-americano. Como eu disse numa parte que fiz ao senador Rodrigo Hollenberg, que tão bem aqui se pronunciou a respeito, lendo inclusive o texto da CNBB, que teve certeza absoluta que o Papa Francisco I, Sua Santidade, Papa Francisco I, que foi eleito com 77 votos dos 155 cardeais, ele, pela escolha da sua denominação, em homenagem a São Francisco, né, como jesuíta, como franciscano que é, ele já deu uma demonstração da forma como vai conduzir as suas ovelhas pelo mundo todo, Nós, aqui no Brasil, o maior país católico do mundo, torcíamos para que o Papa fosse brasileiro, né? Cardeal São Paulo, ele tinha todas as condições para ser escolhido, mas Deus orientou na sua sabedoria divina por outra escolha, e nós todos aqui estamos rejubilados, porque foi escolhido o sucessor de Pedro na condução da Igreja Católica do mundo. Pedimos, como disse há pouco, senador Paulo Paim, que ele seja abençoado por Deus na sua missão e que tenho certeza absoluta que, tendo entrado aos 19 anos na Sociedade de Jesus, ele tem a formação para que sabedoria e com a luz divina de conduzir a todos nós, católicos, brasileiros, latino-americanos, do mundo todo. Habemos Papa, todos ouvimos hoje pela televisão, que Deus o ilumine e que Ele conduza a todos nós no caminho da justiça, da bondade, da fé, que tenho certeza absoluta que todos nós temos com relação aos desígnios de Deus. Então, vou encaminhar a mesa, como fez o senador Rodolfo e outros senadores também devem ter feito, um voto de congratulações à Sua Santidade, o Papa Francisco I. Vossa Excelência é atendido na forma do regimento em matéria do voto de aplauso. Quero também aproveitar, senador Paulo Paim, senhores senadores, para dizer nesse pronunciamento, ao final da sessão de hoje do Senado Federal, que no próximo dia 15, sexta-feira, celebramos o Dia Mundial do Consumidor. Uma data para lembrar os direitos do consumidor. Vossa Excelência, que contribuiu com o Código do Consumidor. E vou contribuir, inclusive, com o meu aniversário. Exato. No dia 15 de março. Não somente aos próprios, como eu disse, uma data para lembrar os direitos do consumidor, não somente aos próprios consumidores, mas também às empresas e às instituições governamentais. A data remete ao ano de 1962, quando o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, instituiu o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, para dar proteção aos interesses dos consumidores. Nessa data, Kennedy enviou uma mensagem ao Congresso Nacional norte-americano,
reconhecendo diversos direitos dos consumidores, especialmente no tocante à segurança, à informação e à livre escolha dos produtos e serviços. 2 décadas depois, em 1985, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou os direitos do consumidor como uma das diretrizes das Nações Unidas, dando assim legitimidade e reconhecimento internacional para essa data. Zelar e fiscalizar o cumprimento dos direitos adquiridos pelos consumidores é tarefa do Estado, em suas 3 esferas: executivo, legislativo e judiciário. No último domingo, 10 de março, completaram-se 22 anos da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor no Brasil. Um marco na conquista da cidadania, que também passa pelos direitos dos consumidores. Porém, esta data nos lembra do dever de que zelar pela legislação em defesa do consumidor é também adaptá-la e atualizá-la. As leis devem acompanhar as mudanças na sociedade e não é diferente na esfera do consumo. Consumir bens ou serviços fornecidos por terceiros é parte inseparável da experiência de viver em sociedade no mundo moderno. A relação de consumo pressupõe um fornecedor e um consumidor. E essa relação contratual que se estabelece entre ambos gera obrigações e direitos que precisam ser respeitados, especialmente em favor daqueles que historicamente têm se mostrado como o elo mais fraco nessa cadeia, os consumidores. Felizmente, consolida-se cada vez mais uma situação de equilíbrio nessa relação. E o Brasil, para nossa alegria, faz parte do grupo de países que contam com normas avançadas de defesa dos direitos do consumidor. Os últimos 20 anos foram particularmente ricos em avanços nessa área, de maneira que temos muitos motivos para comemorar, especialmente aqui no Senado Federal, que foi palco de muitas batalhas vitoriosas em prol do consumidor brasileiro. Vivemos na era da informação rápida, instantânea e da diminuição de limites geográficos gerados pela internet. Hoje, um cidadão pode comprar um produto de qualquer lugar do mundo usando um computador com acesso à internet. No entanto, nem sempre seus direitos são respeitados. Dessa forma, é imprescindível uma reforma do Código de Defesa do Consumidor. E esse trabalho está sendo desenvolvido aqui no Senado Federal, através da comissão temporária que avalia propostas para modernizar o Código de Defesa do Consumidor, presidida pelo senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, e que tem como relator o senador Ricardo Ferraz, do PMDB do Espírito Santo. A intenção da comissão é concluir o mais rápido possível, sem comprometer a qualidade do texto. Também serão realizadas várias audiências públicas que certamente vão contribuir no sentido de atualização do CDC. Esta comissão temporária está no âmbito da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, CMA, que, como o próprio nome já diz, visa defender os direitos dos cidadãos que são potencialmente consumidores. Além disso, são inúmeras as propostas que buscam garantir mais direitos aos consumidores. Estou certo de que a maioria dos senadores da atual legislatura possui ao menos um projeto nesse sentido, uma vez que o consumo e a defesa do consumidor está presente em quase todas as relações de prestação de serviço. Assim mesmo, senador Paim, quando realizamos audiências públicas ou estamos fazendo pronunciamento criticando algum setor, como, por exemplo, a situação da aviação civil ou do fornecimento de energia, estamos, de alguma forma, também ajudando a defender os direitos do consumidor. Um exemplo, neste caso, é a cobrança que tenho feito à ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, por mais voos no interior da Amazônia e pelo fim da absurda taxa conforto, o tal do assento conforto, que agora não é mais assento conforto, é assento mais, como se a denominação mudasse o mérito da prática, que agora as empresas aéreas inventaram de cobrar. Tenho dito que, assim como elas cobram por um suposto conforto, deveriam dar um desconto pelo desconforto, que se transformaram as aeronaves cada vez com menos espaço aos passageiros e passagens mais caras. Além disso, apresentei no ano passado o projeto de lei número 28 de 2012,
que obriga as empresas prestadoras de serviços públicos, como telefonia, energia, internet, TV fechada, a oferecer sem custo adicional o boleto bancário de cobrança por meio eletrônico, via e-mail. Parece uma proposta simples, e é. Mas essa medida simples, sem necessidade de cobrança adicional, evitará as recorrentes dores de cabeça aos consumidores, que acabam atrasando o pagamento dos boletos, seja por questões de greve ou de paralisações dos Correios ou por alguma viagem que eventualmente se faça. Em tempos de informação digital, as empresas devem oferecer essa possibilidade. Paralelamente, ainda poderá ocorrer o envio da cobrança impressa. Mas certamente, senador Paulo Paim, chegaremos a um ponto onde isso não será mais preciso, garantindo maior agilidade, redução de custos com impressão e transporte dessas cobranças e redução do consumo de papel, trazendo ainda benefícios ambientais. Esse projeto, o de número 28 de 2012, de minha autoria, foi votado ontem, terça-feira, 12 de março, e aprovado com parecer favorável do senador Ivo Cassol, a quem agradeço. E agora o projeto segue para análise da Comissão de Ciência e Tecnologia e, posteriormente, para a Comissão de Constituição e Justiça em caráter terminativo. Desde já, peço o apoio de meus pares para aprovar o projeto e encaminhar o quanto antes à Câmara dos Deputados. De fato, são inúmeros os projetos em tramitação nesta Casa e na Câmara dos Deputados que tratam dos direitos dos consumidores. Mas quero deixar aqui outra reflexão que trata da visão do Senado como uma casa que busca estar adaptada ao seu tempo e promover importantes atualizações. Nesse sentido, entendo que o poder público, os governos e os legislativos devem entender o cidadão como um consumidor de serviço público, senador Paim. Da mesma forma em que uma empresa deve tratar o consumidor de forma correta, o poder público deve garantir o tratamento correto e digno ao cidadão. A relação de direitos e deveres é a mesma, se não for ainda maior no caso da gestão pública. Assim, no próximo mês de junho, a ouvidoria do Senado completará 2 anos. E já está em pleno funcionamento no Senado a Lei de Acesso à Informação, a Lei da Secretaria da Transparência, proposta pelo senador Renan Calheiros, dando continuidade ao projeto de modernização e prestação de contas do Senado, iniciado pelo ex-presidente senador José Sarney, junto ao cidadão brasileiro. Assim sendo, gostaria de repassar alguns dados sobre a ouvidoria que com muito orgulho e honra me foi confiada na sua primeira gestão. Desde a criação da ouvidoria do Senado, em junho de 2011, até dezembro de 2012, a ouvidoria registrou 5.632 atendimentos, segundo o relatório estatístico do biênio. O assunto mais abordado em 2012 estava relacionado à reforma do Código Penal, PLS 236 de 2012, e correspondeu a 31,42% do total das demandas. Como já abordei, o último biênio foi extremamente importante no sentido de aumentar a transparência na gestão do Senado e incentivar a participação dos cidadãos e o exercício da cidadania. Sob a presidência do senador José Sarney, foi instalada a ouvidoria, o Serviço de Informação ao Cidadão, o SIC, em cumprimento à Lei de Acesso, e o E-Cidadania, portal que permite que o cidadão sugira projetos de lei, proponha diretamente debate nas comissões e audiência pública. Nesse sentido, deixo mais uma vez uma atenção ao governo federal. Quando nós, da oposição, fazemos críticas quanto à precariedade das nossas estradas, da política econômica, das escolas, dos hospitais públicos, dos serviços em geral ofertados no país pelo poder público, não estamos fazendo nada além de exigir que o cidadão seja visto como um consumidor e que, como tal, tenha seus direitos preservados, respeitados e sempre ampliados. Para concluir, senador Paulo Paim, quero, ao encerrar o pronunciamento desta noite, de dizer que estou indo para Belém amanhã, pela manhã, a fim de participar, pela parte da tarde, de uma audiência pública no hangar Centro de Eventos, no meu estado, para nós, da maior
importância. Nós vamos discutir nessa audiência pública, senador Paim, que essa audiência patrocinada pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que vai apresentar o projeto de implantação da ferrovia que liga a Ceilândia, no Maranhão, a Barcarena, Porto de Vila do Conde, no estado do Pará. Esse é um projeto que me traz uma alegria especial, senador Paim, porque lá em 2008 eu apresentei emendas que foram apropriadas pelo senador Valdir Raupp, que era o relator da medida provisória, e antes pelo senador Eliseu Rezende, quando relator do Código Nacional de Viação, que em 2013, 5 anos depois, pode tornar realidade a implantação dessa ferrovia, como eu disse, da maior importância para o desenvolvimento do estado do Pará, porque traz, através do modal ferroviário, uma condição de melhorar a competitividade das empresas instaladas no meu estado, em função da diminuição do custo de transporte e também pelo aumento da logística para que possamos escoar os nossos produtos. Vamos discutir amanhã, que nessa audiência, que a ANTT irá apresentar as minutas dos instrumentos jurídicos de edital e contrato de concessão, assim como os estudos preliminares já elaborados para esse trecho da ferrovia. Eu espero que o cronograma que será apresentado para a ANTT, que vai ser concluído lá em setembro de 2013 com a assinatura do contrato de concessão, para que a ferrovia seja implantada num prazo previsto de 4 anos, com um investimento também previsto de 2,6 bilhões. Farei na semana que vem um pronunciamento dando conhecimento a todos os paraenses, aqueles que não puderem participar da audiência pública, para que possam tomar conhecimento daquilo que foi apresentado pela ANTT, discutido pelo governador do estado do Pará, pelos parlamentares, pela sociedade, pelos trabalhadores, pelos empresários, que estarão, tenho certeza absoluta, o governador Helenilson Pontes, em exercício, já confirmou sua presença, estarão participando desta audiência pública pela importância que ela representa para o desenvolvimento do estado do Pará. Mais à frente, paraenses que me veem pela TV Senado e me ouvem pela Rádio Senado, mais à frente nós vamos ter a alegria de ter esse trecho de ferrovia estendido até o futuro porto de Espardate, em Curuçá, para que nós possamos ter esse porto de Espardate, então, trazendo definitivamente a condição do Pará ter um porto que possa escoar não só navios de até 60 mil toneladas, como acontece no Porto de Vila do Conde, mas navio de até 300 mil toneladas com um porto de calado profundo para que possa suportar esses grandes navios de transporte, principalmente de minérios, em que o Pará é, sem sombra de dúvida, e se não é atualmente, o será em pouco tempo, o maior produtor de minério do nosso país. Então, como eu disse, eu voltarei aqui na semana que vem para que nós possamos trazer essas informações do que ficou decidido na audiência que ocorrerá amanhã na cidade de Belém. Quero agradecer a Vossa Excelência, senador Paulo Paim, pela generosidade de ter estabelecido sem limite o tempo para que esse orador pudesse expor nessa noite de hoje as questões que trouxe aqui à tribuna do Senado Federal. Muito obrigado.